Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler a palavra do Senhor, em seguida nós estaremos orando. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Glória a Deus. Amém, irmãos? Podemos ler? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Amém? Vou ler mais uma vez. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós já rendemos graças a Ti com os nossos louvores, as nossas ofertas. Neste momento, ó Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra. É bem certo, ó Pai, que eu estou aqui nesta manhã incumbido de trazer a Tua palavra, mas Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero me anular nesta manhã, para que o Teu Espírito Santo possa me tomar, ó Pai, na medida que eu falar, que seja o Teu Espírito Santo falando à Tua igreja, porque o que nós queremos ouvir aqui, ó Pai, não é a palavra simplesmente de um homem, mas é a palavra do Senhor, e o que Teu Espírito Santo possa falar conosco. Eu Te peço, ó Deus, que prepare o ouvido dos Teus servos para ouvir esta mensagem, e que seja uma mensagem poderosa para abençoar a vida deles, não somente do que aqui estão, mas também aqueles que estão nos assistindo de casa. Pai, em nome de Jesus, derrama do Teu poder e da Tua glória neste lugar, e nos dê a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, nós lemos aqui no texto de 2 Coríntios, as cartas que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, no qual ele traz uma infinidade de ensinamentos para esta igreja, exortando a igreja à questão da doutrina, reforçando a autoridade apostólica, falando de que, reafirmando que nós como crente temos que ser fiel a Deus em todo sentido, falando sobre várias coisas, ali nas necessidades do povo, compartilhando as experiências dele. Enfim, o apóstolo Paulo trouxe uma gama de ensinamentos nessas duas cartas, das quais nós não vamos falar nisso agora, mas é apenas uma introdução, para que você entenda. E uma das coisas que ele fala, que é nesses primeiros versículos que nós lemos aqui, é sobre um Deus que consola a nossa vida diante de tribulações. Inclusive ele fala sobre as tribulações, e ele fala que existe um Deus que é o Deus de toda consolação, que está pronto para consolar a vida dele e assim consolar também a vida dos outros irmãos. E ele diz mais: a mesma consolação que nós somos consolados, também nós possamos consolar a vida das outras pessoas que passam também por tribulações. Então o apóstolo Paulo, ele fala também disso. Ele fala em certo momento que as tribulações aqui na nossa vida, elas são momentâneas, mas que essas tribulações que são momentâneas vai produzir algo eterno na nossa vida, algo de grande glória. Então muitas vezes já disse aqui em outras ocasiões, nós encaramos a tribulação de algumas formas, mas nós devemos encarar a tribulação como uma forma de crescermos, porque quando somos atribulados de alguma forma, o Senhor vem e nos consola, nos transforma, nos renova. Então, irmãos, aprendam também no momento da dificuldade. A grande maravilha de ser um cristão, de ser crente, de ser servo de Deus é essa: nós aprendemos tanto na época boa da nossa vida, mas também nós aprendemos na parte ou quando nós passamos por tribulação. Porque o apóstolo Paulo mesmo diz ali que ele sabe que ele passou por muitos momentos em que para ele existia sentença de morte.
Mas ele fala que isso era para que ele não se engrandecesse, mas que ele esperasse em Deus. Então muitas vezes nós passamos por dificuldades e nós temos que entender que muitas vezes essas dificuldades, essa tribulação é para o nosso próprio crescimento. Para que você lembre que existe um Deus. E eu tenho certeza, irmãos, que a época que nós mais lembramos de Deus é na época da tribulação. O que eu digo aqui para vocês, que pode ser um erro nosso, porque nós só lembramos de Deus no momento da dificuldade. Existe um sábio judeu que diz o seguinte: você tem que lembrar de Deus e amar a Deus e buscar a Deus enquanto você tem saúde. Esse é o grande segredo. Porque muitas vezes na tua tribulação, por mais que você tente, talvez você não consiga fazer uma adoração ou algo com uma qualidade boa do que quando você está com saúde. Então, irmãos, engana-se você em pensar que a tua adoração só é melhor quando você está em dificuldade. Não, a adoração perfeita é quando você está com consciência tranquila, quando você está com o coração aberto e com a mente voltada ao Senhor. Aí a tua adoração ela é perfeita. Porque é uma adoração, é um culto racional, onde você não está pensando em outra coisa, você só está pensando em adorar a Deus. Então o apóstolo Paulo traz um monte de ensinamento. E o Deus é aquele que nos consola. E querendo ou não, irmãos, todos nós estamos sujeitos a tribulações, sujeitos a adversidades. Todos nós. Nós estamos sujeitos ao frio, sujeitos à chuva. Também estamos sujeitos às tribulações. Nós vimos aí, irmãos, o quanto que todos padeceram com essa enfermidade, em algum sentido que está aí. Todos. Crente, ou budista, ou espírita, ou o cara lá do candomblé, o católico, o evangélico, todos. Todos nós estamos sujeitos. O ímpio, aquele que não acredita em nada, que não crê em nada. Mas existe diferença, né, irmãos? Entre o sentimento daqueles que não têm nada com Deus e daqueles que têm Deus diante de uma dificuldade. Mas todos nós estamos sujeitos. E por que nós estamos sujeitos? Todos sabemos. Nós estamos sujeitos porque nós somos pecadores, ou nós estamos pecadores, ou nós estávamos na condição de pecador e dia a dia nós tentamos melhorar, mas ainda assim nós estamos aqui. E o pecado nos trouxe nessa situação. E enquanto o Senhor não voltar, nós estamos sujeitos às coisas deste mundo, inclusive passar por tribulações e dificuldades. E de quem então vem o socorro na nossa vida? As pessoas podem acreditar num monte de outras coisas, mas nós que somos crentes, nós que somos servos de Deus, nós sabemos, irmãos, que todo nosso socorro vem de quem? Vem do nosso Senhor, vem de Deus sobre a nossa vida. Todo o nosso socorro. Irmãos, a nossa maior esperança sempre é no Senhor. Por mais que nós tenhamos todos os recursos à nossa disposição, mas o nosso sentimento e a nossa esperança está no Senhor. É assim que nós devemos viver. Por mais que os médicos tenham o seu trabalho digno e merecem ser elogiados pelo trabalho que estão fazendo, principalmente nos últimos dias, por mais que nós tenhamos equipamentos sofisticados da medicina, mas quando o crente ele passa por tribulação, a primeira coisa que vem à mente dele: o Senhor é aquele que há de me socorrer. De onde vem o teu socorro? Vem do Senhor, por parte de Cristo. Existiu uma situação em que os judeus estavam lá, que era o povo separado do Senhor, estava ali vivendo na nação de Israel, separado para Deus. Porém, as outras nações, os outros povos não sabiam o que acontecia naquela nação com relação ao que era servir a Deus. Mas pelo intermédio de Jesus Cristo, seu Filho, o Evangelho e o poder de Deus chegou até nós hoje aqui.
E nós hoje aqui desfrutamos das bênçãos do Senhor Jesus sobre a nossa vida, porque o Senhor, nosso Deus, colocou aqui na terra o seu Filho para resgatar não somente o judeu, nem o grego, nem ou seja lá quem for, as pessoas da Babilônia, ou seja lá quem for. Deus colocou Jesus para resgatar a todos nós, e pelo intermédio de Jesus Cristo, nós sabemos bem isso, que nós temos livre acesso ao Pai, inclusive para buscar de Deus a nossa bênção, a nossa vitória e as nossas promessas. Então o nosso socorro, ele vem de Deus por intermédio de Cristo. E se você está aqui hoje, é por intermédio de Cristo. Se você recebeu vitória na sua vida, é por intermédio de Cristo. É porque Ele possibilitou a você ter a oportunidade de buscar Deus e receber de Deus a bênção sobre a tua vida. Então é dele que nós temos que buscar, é dele que nós temos que esperar, e é dele que nós temos a esperança. É nele. Porque embora nós sejamos salvos, embora o Senhor tenha te dado o direito à salvação, e você reconhece que é um salvo na presença do Senhor, mesmo assim, irmãos, como eu já disse, você está sujeito a tribulações e sujeito a aflições. Não tem como não falar isso ou não viver isso, irmãos. Irmãos, nós somos salvos, mas nós estamos sujeitos. Pode algum crente um dia pregar assim: olha, o servo de Deus nunca fica doente. Sei lá, eu nunca ouvi ninguém falando isso com firmeza. O que nós podemos falar é o seguinte: o Senhor é poderoso para te salvar, e para te curar, e para te abençoar. Isso nós podemos afirmar, irmãos, com certeza e com fé. Mas dizer que o crente não passa por tribulação, não existe homem neste mundo capaz de dizer um negócio desse. Porque até mesmo os apóstolos passaram por tribulação. O apóstolo Paulo passou por tribulação. Por mais que você seja salvo. Mas em Jesus Cristo nós temos a possibilidade de ser levados ao trono da graça do Senhor nosso Deus, para receber dele a sua misericórdia. Pelo intermédio de Cristo, nós somos abençoados para chegar diante de Deus e receber a consolação e a misericórdia do nosso Deus. Amém, irmãos? É assim que funciona ou não? Tem algum crente aqui super-herói que nunca ficou doente, nunca passou por tribulação? Quem te consolou no dia da tua angústia e no dia da tua aflição? Você sabe. E nós só nos mantemos firmes e constantes na presença do Senhor, porque nós ainda sabemos em quem esperar, nós ainda sabemos em quem buscar a nossa bênção e a nossa vitória. Quantas vezes, irmãos, você vê gente que não tem nada com Deus, não tem compromisso nenhum com Deus, que não quer nem saber de Deus. No momento da angústia deles, eles se desesperam, eles não têm aonde buscar, eles não sabem o que fazer. Não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive a experiência de conhecer pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus, que nunca falam de Deus, que nunca sequer pegaram a Bíblia para ler, mas no momento da angústia, no momento da aflição, ligar para você e falar: ô querido, ô irmão, ô primo, ora pela minha mãe, ora pela minha irmã. Por quê? Irmão? Porque faltou recurso para ele buscar, faltou algo para ele, em que ele não encontrou em nada que ele acreditava, faltou algo para ele. Aí ele vai e liga para o crente e fala: ora aí pelo meu irmão, pela minha mãe ou pelo meu parente. Alguém já passou por essa experiência?
Aí você fala, claro, vamos orar. E aí você começa a analisar as coisas. E Paulo ensina, irmãos, que apesar das tribulações, apesar das coisas que nós vivemos, ou das coisas que nós passamos, nós temos todo o consolo vindo da parte do nosso Deus. E nós temos que buscar todos os dias, Senhor, consola a minha alma. O momento é difícil para o meu parente, ou o momento é difícil para mim mesmo, mas eu busco de Ti, Senhor, consola a minha alma. Coloca sobre mim a Tua bênção e faça-me entender o que está acontecendo comigo. Faça-me entender o que acontece. O apóstolo Paulo ensina que o Senhor que nos consola, para que nós possamos consolar as outras pessoas. E aí existe algo muito importante na nossa vida, que é a palavra de consolo. De buscar essa palavra e de ministrar essa palavra na vida de alguém. Nós temos que aprender com Jesus, irmãos, em muitas coisas. E uma delas é essa. Certa vez chegaram para Jesus e falaram, Senhor, aquele que o Senhor ama está muito enfermo. Ele estava falando de Lázaro. Chegou a mensagem para ele, olha Jesus, aquele que o Senhor tanto ama está enfermo. Aí o Jesus vira e fala assim para ele, fica tranquilo, irmão, essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade é para a glória de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós temos aí alguém que vem buscar a nossa vida e nós temos uma palavra de consolo na vida dessa outra pessoa. E quantas vezes você às vezes busca auxílio de alguém e a pessoa só te coloca para baixo, ainda mais. O fulano deu positivo para o Covid. Aí a outra pessoa fala assim, vixe, olha, cuidado, irmão, que isso aí é o seguinte, se ela não mata, ela deixa aleijado. É isso que nós temos que fazer, irmãos? É isso? Nós temos que aprender com Jesus. Olha, Senhor, aquele que você tanto ama está enfermo. Aí o Senhor vira tranquilamente e fala assim, fica tranquilão aí. Essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade é para a glória de Deus. Eu sei, irmãos, da autoridade que Jesus Cristo tinha para falar isso. Eu sei da autoridade vinda do Pai, que Jesus Cristo tinha autoridade para dizer isso, porque Ele sabia muito bem o que ia fazer. Eu sei que Jesus Cristo tinha poder para reverter qualquer situação, e não existe situação que Ele não possa reverter. Eu sei disso. Mas eu sei também que você, com a autoridade que Jesus Cristo te deu, você pode abrir a sua boca e falar, irmão, fica tranquilo, porque essa enfermidade não é para a morte. Você crê nisso, irmão? Quem crê nisso? Porque se você não crê nisso, eu não sei o que está acontecendo na tua vida. Mas você tem que acreditar, irmão, ainda que o Senhor faça a vontade, presta atenção, ainda que o Senhor faça a vontade dEle. Eu ministrei outro dia aqui sobre a vontade de Deus. Ainda que o Senhor faça a vontade dEle, mas você tem autoridade para falar assim, olha, essa enfermidade não é para a morte. Você está consolando a outra pessoa, como o apóstolo Paulo disse. Não importa o que o Senhor vai fazer. Está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Não importa a vontade de Deus, o que Ele vai fazer é com Ele. É com Ele, mas o que Ele me ensina é o seguinte, olha, me pede, me busque, fale comigo, chegue até mim. E uma das traduções da palavra consolar, da consolação, é trazer para perto. Essa é uma definição da palavra consolo lá do grego. Paraclesis, é trazer para perto. Quando você traz para perto alguém que está com problema, você fala assim, meu amigo, vem cá, o teu problema agora ele é meu também, nós vamos orar e o Senhor vai te curar e você vai ser abençoado, eu te declaro aqui a vitória. Irmão, mas essa enfermidade, irmão, você vai viver e Deus vai te abençoar. Eu não estou preocupado ainda com a vontade de Deus, eu estou exercendo o que Deus me deu o poder para exercer. Eu não tenho poder sobre Deus, mas eu tenho poder sobre a minha vida, sobre a minha fé e sobre aquilo que eu acredito. Isso Deus me deu também.
Jesus nos ensina, ainda que Ele tenha todo o poder, mas Ele me ensina que eu também tenho autoridade pelo nome dEle, em falar sobre a vitória. Então trazer para perto. Muitas vezes o Senhor fala, chegue até mim, venha a mim, me busque, se aproxime de mim, e você vai receber a consolação e a bênção. Aí Jesus Cristo, Ele chega depois de 4 dias chega lá, Lázaro já estava morto há 4 dias. A família já estava desesperada, a família já estava angustiada. O Senhor viu a situação, Ele mesmo se comoveu com a situação, porque era uma família que Ele amava muito. Mas aí, vem Marta e fala assim, Senhor, olha, irmãos, todos os dias nós aprendemos algo de Deus. Olha o que Marta nos ensina aqui. A Bíblia diz que ela estava chorando, desesperada com a sua irmã e toda a família, os judeus ali, os fariseus ali, todos ali tentando consolar elas e tal, mas elas estavam desesperadas. Aí Marta chega diante de Jesus e fala assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí ela fala mais, e eu sei que se o Senhor pedir para Deus, o Pai, Ele vai conceder. Aí Jesus diz assim para ela, o teu irmão há de ressuscitar. Jesus muito tranquilão, ele estava emocionado, mas ele estava seguro do que ele estava fazendo. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas eu sei que se o Senhor pedir para o Pai, para Deus, Ele vai fazer. Aí o Senhor fala assim, calma, o teu irmão há de ressuscitar. Irmãos, olha aqui que maravilha essa palavra. Muitas vezes nós olhamos para a Bíblia e nós lemos, pastor, como lemos ali um gibizinho da Mônica. Ou nós lemos a Bíblia como nós lemos um livro secular sobre economia. Totalmente desapercebido das grandiosidade espiritual que tem sobre a palavra de Deus. Nós lemos a Bíblia sem interesse espiritual, mas nós lemos por ler. Mas olha, quando eu pego esse pedacinho aqui só, e eu começo a imaginar sobre consolação, sobre aquele que consola, sobre uma palavra de consolação, eu vejo a maravilha desse texto, no qual existem 2 pessoas dialogando, uma buscando um refúgio para a sua aflição, e o outro disposto a colocar a bênção sobre a vida dela numa palavra profética, numa palavra de bênção. Eu vejo esse diálogo como algo maravilhoso, de alguém que, como Marta, já sabia de que Jesus era capaz, e ela conversou com ele, sabendo do que ele era capaz. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Ela sabia do poder e da grandiosidade de Jesus sobre tudo nesta terra. E outra coisa que ela sabia, se o Senhor falar com Deus, Ele vai fazer o que o Senhor pedir. Ela tinha o Senhor como um Senhor fiel, e ela tinha fidelidade sobre aquilo que ela aprendeu de Jesus. Quantas vezes, irmãos, você até entende que o Senhor é fiel, que Jesus Cristo é fiel, que as causas do Senhor e que a obra de Deus ela é fiel, mas muitas vezes você não se coloca fiel diante dele. Em que sentido? Você não fala as coisas acreditando. Mas quando você fala acreditando, crendo naquilo que você está conversando com Deus, aí você é um servo fiel, assim como foi Marta. Tinha todos os problemas ali naquele momento, toda sorte de tristeza naquele momento, mas quando ela falou com Jesus, ela falou com uma fidelidade de um servo que não recua diante da adversidade, porque sabe com quem está falando. Você sabe com quem você fala na tua oração? Você sabe com quem que você conversa quando você ora? Sabe, lógico que sabe. Mas qual a tua fidelidade em expressar aquilo que você entende sobre Deus?
Você é fiel a Deus ou você insulta Ele? Aprende aqui, irmãos. Aprende aqui. E aí Jesus Cristo pede para Lázaro sair. E Lázaro sai. Trouxe de volta à vida aquele que estava morto há 4 dias. Porque coisas extraordinárias aconteceu. Bênçãos aconteceu naquele lugar. Houve um poder de Deus derramado sobre aquele lugar, de forma que não somente Lázaro recebeu ali o privilégio de ter a sua vida de volta, mas houve ali, através dessa obra, uma consolação sobre a vida de todos aqueles que estavam angustiados. Houve ali algo extraordinário sobre a vida das pessoas, um alívio muito grande. Então espera aí, mesmo que nós estamos salvos, mas nós passamos tribulação, o Senhor fala assim, ó, meu filho, fica tranquilo, porque eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Fica tranquilo, porque se você passar por tribulação, eu sou o Senhor que vai te dar alívio em todo o tempo, até a consumação do século, porque eu estarei com você. E quando você está junto de Deus, você traz Ele para você, Jesus Cristo te dá o poder da consolação, e você é consolado pela obra dele. Então, irmãos, não tenha medo. Não tenha medo de pedir ao Senhor aquilo que você quer. Não tenha medo de exercer a sua autoridade diante da adversidade, diante da dificuldade tua, diante da dificuldade do teu irmão. Eu nunca vi em todo o tempo da minha existência um período como esse, em que tantas pessoas mandando mensagem uma para a outra, olha, meu irmão está com problema, está doente, a outra também, ora por mim. Eu nunca vi, irmão, tanto diálogo nesse sentido na minha vida. É certo que nós estamos dentro do convívio de uma igreja, e nós nos deparamos com situações, olha, irmão, ora pela minha mãe, ora pelo meu parente, ore por mim, tal. Mas da maneira que nós estamos vendo nos dias de hoje, é todo dia, você abre o Facebook e tem lá, luto. Você abre o Facebook, ore pelo meu irmão, ore pela minha família. Você abre o WhatsApp e está lá, ora por não sei o quê. E está lá, olha irmão, ora pelo parente, olha por mim. Nunca, irmãos. Mas eu também nunca vi a quantidade de gente, irmão, que está disposta a consolar a vida do outro. Ora, irmão, fica tranquilo que vai dar certo. Irmão, tenha fé. Irmão, se apegue a Deus, ore a Deus, Deus vai te abençoar. Fica tranquilo. Eu também nunca vi isso nessa quantidade, nesse volume em toda a minha vida, como está acontecendo hoje. E aí você começa a entender qual é o seu papel aqui. Pode chegar a mensagem lá, irmão, mas o teu dever é falar, irmão, fique em paz que o Senhor vai te abençoar. Tenha fé, irmão, que o Senhor vai te levantar. Então você nunca teve um papel tão importante na tua vida como agora. Mas não vai fazer aquele negócio, irmão, nossa, pegou isso aí? Rapaz, conheci 3 que morreu só essa semana. Não é esse tipo de palavra que as pessoas querem ouvir. Não é esse tipo de palavra. Eles querem ouvir uma palavra de bênção. Vou contar um negócio aqui para os irmãos. Teve uma época que a igreja estava, não essa igreja aqui, a outra, na qual eu frequentava, estava muito empenhada em fazer um trabalho lá. Irmãos, e praticamente todo o culto era voltado para esse trabalho. Eu cheguei para o pastor e falei, pastor, precisa mudar isso aí. Mas por que, irmão? A gente só fica falando disso aí, desse trabalho no culto. A gente tem que mudar isso. Pode falar sim, mas muda o foco. Tem pessoas dentro da igreja, eu dei exemplo de irmãos dentro da igreja que estavam passando por tremenda dificuldade. Eu falei assim, mas dificuldade mesmo, irmão. Falei para ele assim, olha, tem o fulano de tal, ela vem aqui na igreja. E eles querem buscar uma palavra de consolo, uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, e a gente só fica falando disso.
Mas, irmão, você foi lá questionar o pastor, presidente da igreja? Fui. O que ele ia fazer dali para frente não era problema meu, mas que eu fui. Porque, irmãos, assim como você é importante nesses dias para abençoar a vida do teu irmão que está passando por tribulação ou por dificuldade, a igreja tem um papel fundamental nesse sentido. Por quê, irmão? Porque a igreja é onde nós nos congregamos. Olha aqui quantas pessoas tem aqui hoje. A igreja é onde nós montamos aqui, humanamente falando, uma organização social na qual as pessoas elas estão ligadas uma com a outra socialmente. Aonde nós temos a quem recorrer socialmente, mas mais do que isso, aonde nós temos que recorrer espiritualmente, são as pessoas da nossa comunidade. É aqui que nós temos que buscar o nosso amparo, não é lá, é aqui. E aí eu vejo o papel da igreja também nesse sentido. Muitas vezes você olha o WhatsApp, os grupos das irmãs da igreja, dos irmãos da igreja, e você olha ali, e as mensagens vindo de pessoas pedindo oração, e mensagens de alegria, mensagens de tristeza, tudo quanto é tipo de mensagem. Aí você olha, e aí você fala assim, não é possível que um celular se tornou a extensão da igreja. Não fala que eu blasfemei aqui não, irmãos. É uma realidade, é um instrumento que pode ser usado tanto para o mal, mas também pode ser usado para fazer o bem. E aí você olha ali o WhatsApp e fala assim, não é possível que um aparelho eletrônico virou uma extensão da igreja, na qual as pessoas se reúnem aqui dentro para falar dos seus problemas, para ministrar a bênção um para os outros, para pedir oração e até mesmo para fazer a oração pelo WhatsApp. Os recursos que o Senhor nos dá é para ser usado, então que nós vamos usar eles para fazer o bem. É isso o papel da igreja. Se a gente não pode conversar tete a tete, vai pelo WhatsApp mesmo, vai pelo telefone. Irmão, estou passando por isso aí, você me ajuda em oração? Ajuda. Aí vamos orar. Por quê, irmãos? Porque existe uma coisa na nossa vida que nós temos que entender, que o papel do crente, o papel da igreja, elas estão intimamente ligadas. E ligadas por quem? Pela unção e pelo trabalho do Espírito Santo sobre nós. Porque nós temos o Espírito Santo sobre a nossa vida. E nós temos o Espírito Santo habitando na igreja. Porque quando nós fazemos um culto aqui, irmãos, nós sabemos que existe a presença do Espírito Santo. E um dos nomes do Espírito Santo é Paracletos, que significa Consolador, que significa advogado. Ele é a consolação. Por isso, irmão, que eu e você, nós temos a bênção de poder ministrar um consolo sobre a vida das pessoas, sobre a vida dos nossos irmãos. E a igreja também tem essa função, porque o Espírito Santo é aquele que nos usa com a sua consolação, para que nós possamos consolar os outros. Irmão, então entenda o seguinte, que se você, Deus seja louvado por isso, você não passou por tribulação ainda, mas você conhece alguém que está atribulado, ore pela vida dele, busque interceder pela vida dele com a unção que o Espírito Santo te deu. E quando você, eventualmente, Deus o livre, mas que venha passar por tribulação, saiba que aqui na igreja tem gente que vai orar por você. Sabe que na igreja vai ter pessoas para orar para você. E aí você vai buscar a consolação. E assim nós vamos vivendo, dia a dia. Um ajudando daqui, o outro ajudando dali. E nós vamos caminhando até o dia final das nossas vidas. E aí que o Senhor venha nos chamar. Mas nunca nós temos que esquecer da importância e o papel da igreja. Eu me lembro do caso de Ana, né? Lá no livro de 1 Samuel. Ana queria ter um filho, mas ela era estéril. E naquela época, ser estéril, não poder ter filhos, era uma vergonha para a mulher. A família olhava de maneira diferente. Era uma vergonha. A mulher, ela tinha um papel de ter filhos ali muito forte. Naquela época ali, era muito triste uma mulher ser estéril. E Ana estava nessa condição. O que ela fez, irmão? Ela correu para a casa do Senhor. Ela correu para a casa do Senhor e ela
se prostrou diante de Deus na casa do Senhor e orou, chorou e ficou ali horas e horas ali orando e buscando ao Senhor. Senhor, eu quero ter um filho. Senhor, eu te entrego ele, mas me dá um filho. Eu deixo ele contigo para o Senhor fazer dele o que o Senhor quiser. Nem a cabeça dele eu vou raspar, já fazendo um voto ali com Deus, e ela entregando a vida dela com Deus, e o sacerdote ali olhando e fala assim: essa mulher parece estar embriagada, né? Fica falando sozinha e tal, e ela ali buscando ao Senhor. Ela buscou na igreja, assim como nós buscamos todo dia, as pessoas da igreja, nós buscamos a igreja para receber uma consolação, e Ana estava nessa ocasião, e Eli chega lá com ela e começa a conversar com ela, ela expõe a situação para o sacerdote. O sacerdote olha para ela e fala assim: pode ir, vai embora que o Senhor vai conceder aquilo que você está pedindo. A Bíblia diz que Ana saiu dali já com outro semblante, mas espera aí, não tinha acontecido nada ainda. Não tinha acontecido nada ainda na visão do incrédulo. Mas quando o sacerdote disse para ela assim: ó, vai, porque o Senhor há de conceder aquilo que você tem pedido, ela já entendeu que o Senhor já estava trabalhando sobre a vida dela, e ela saiu e o semblante dela já mudou. Aquilo que era tristeza passou a ser um semblante de alegria, e não passou muito tempo, ela teve o seu filho, Samuel. Você consegue entender isso aqui, irmãos? Você consegue entender isso? Ou você ainda não tem maturidade o suficiente para entender? Que a mulher chegou ali desamparada, desolada, chorando, atribulada, expôs o problema dela. O sacerdote disse: vai, o Senhor vai conceder. E ela já se levantou, porque ela creu na palavra do sacerdote, e ela creu que o Senhor, o Deus de Israel, era capaz de fazer o que o sacerdote estava dizendo. Então ela acreditou, primeiro, na palavra de um sacerdote. Segundo, ela entendeu que o sacerdote era um representante de Deus naquele lugar. E quando o sacerdote disse para ela, e na hora, irmãos, ela já se sentiu próxima de Deus, ela já se sentiu consolada, porque ela sabia que ali tinha o poder de Deus sobre a vida dela, e ela muda o semblante e vai para sua casa. Mas aí chega o irmão aqui e fala assim: irmão, Deus vai te dar vitória, e você está com um semblante abatido, cheio de aflição e de tribulação, e você sai daqui da mesma forma que você entrou. Irmão, você não está entendendo nada do que é ser crente. Eu sei, você fala: irmão, mas falar é fácil. Eu sei, irmão, eu te entendo. Eu te entendo. Nós entendemos uns aos outros. Mas como crente, eu tenho que dizer para você que se você chegou na igreja abatido e você ouve uma palavra de que o Senhor é aquele que te consola, que o Senhor é aquele que está pronto para te abençoar, e você sai daqui da mesma forma que você entrou, tem algo errado. Bate no peito e fala assim: irmãos, eu recebi essa palavra e o Senhor há de me abençoar, e eu vou receber essa vitória em nome de Jesus. Mesmo que lá fora a tribulação ainda está doendo na tua alma, mas o que a igreja te proporcionou é mostrar para você que existe um Deus que te consola, ainda que você sabia em todo o tempo que isso existia, mas hoje o Senhor está dizendo: olha, não sei qual é a tua preocupação, não sei qual é a tua aflição. Eu digo para você que eu não sei qual é, mas o Senhor olha para você e fala assim: eu sou o Deus que te consola e que te dá vitória. Basta acreditar. Amém, irmãos? Davi, quando estava em dificuldade, foi no templo buscar o Senhor. Sabe, irmãos, a gente olha a nossa vida e entende que as coisas muitas vezes não são como nós queremos. Mas nós temos que entender que nós temos um Deus que é capaz de mudar toda a circunstância. E eu vou pedir licença, os irmãos não estão aqui, mas eu vou falar disso. O caso da irmã Jaqueline, o irmão Anderson. Teve um dia, não sei o que eu estava fazendo ali em casa, a minha esposa abriu o WhatsApp e ouviu uma mensagem do Anderson.
E eu ouvi meio de longe, não consegui ouvir tudo, mas eu ouvi um pedaço, algumas partes. E ele falando assim, olha, ela piorou, ela foi para o tubo e ela está dependente 100% do equipamento. Essa foi a mensagem que eu ouvi. Ela está dependente 100% da máquina. Quando eu ouvi isso, e aqui eu estou falando com toda sinceridade para os irmãos, porque é assim que na minha vida funcionam as coisas. Eu sempre olho numa perspectiva, sempre tento olhar numa perspectiva diferente, uma perspectiva de crente, vai, irmãos? É isso que eu quero dizer. Quando eu escutei a voz dele, eu escutei a voz de alguém que já tinha perdido todas as esperanças no que estava colocado diante dele. Eu escutei a voz dele como alguém falando assim, olha, está difícil acreditar em qualquer coisa que venha, apesar dos médicos trabalharem dia e noite ali, fazendo seu trabalho, os equipamentos sendo os melhores, mas eu senti na voz dele, eu não sei se é isso que ele estava realmente sentindo, mas eu percebi que existia uma coisa, eu falei assim, Senhor, esse rapaz, foi a conversa que eu tive com Deus ali no momento que eu estava ouvindo, eu falei, esse rapaz, eu estou sentindo, Deus, que ele só tem uma esperança, e a única esperança que ele tem é em Ti. Não existe mais outra esperança na vida dele pelo tom de voz, mas eu percebi que a única esperança que ele tinha era em Deus. Estão entendendo, irmãos? E aí, acho que no mesmo dia o pastor colocou lá, irmãos, vamos nos reunir hoje às 9 horas, não lembro o horário certo, mas vamos nos reunir às 9 horas e vamos levantar um clamor pela vida da Jaqueline. E naquele dia, a igreja se colocou diante do Senhor. Colocou diante do Senhor para ser aquilo que ela deve ser, instrumento de bênção na vida das pessoas. E a igreja se levantou. Todo mundo orou. Todo mundo que eu digo assim, a grande parte dos irmãos eu sei que orou. Minha esposa orou, e eu fui lá dentro do carro, lá na garagem, irmãos, entrei num carro e orei ao Senhor. Aí teve outro irmão que orou no quarto, outro irmão sei lá onde, mas todo mundo levantou um clamor pela vida dela. A esperança daquele moço, na sua voz, pelo que eu senti, só estava depositado em Deus. No outro dia, veio a mensagem dele novamente. Olha, ela melhorou demais, o médico já tem uma expectativa boa, já começou, não lembro direito, não sei quais palavras, não me lembro, mas eu sei que a mensagem dele já foi outra, de esperança. Irmãos, é um negócio incrível, Deus fez um milagre tão grande, ainda que ela não saiu daquele hospital naquele dia, eu me lembro assim, eu vejo como Noé, né? Que abriu a janelinha, soltou lá as pombinhas, soltou lá, e de repente ele solta e veio uma pombinha lá com um raminho de oliveira no bico. Naquele dia foi o dia mais feliz da vida de Noé, porque ainda que ele não estava com os pés na terra, ele sabia que Deus já tinha dado a terra para ele, irmãos. Presta atenção, ela não saiu do hospital ainda, mas ela já sabia que a vitória era dela. Ela não, né, que ela estava inconsciente, mas as pessoas que rodeavam ela já sabiam que o Senhor já estava trabalhando na vida dela. E a voz dele, e o semblante dele já era outro, porque ele acreditou e ele entendeu qual é a consolação de Deus sobre a vida deles. E a voz dele, assim como o semblante de Ana, modificou, a voz dele já era outra voz. Entende o nosso papel, irmãos? E aí vem, né, o que diz o Salmo 107, no versículo 8 e 9, diz assim: louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens.
pois fartou a alma do sedento e encheu de bens a alma do faminto. E o que houve no outro dia foi isso aqui: louvar ao Senhor pelas bênçãos e pelas maravilhas que o Senhor estava fazendo, e que por final das contas nós vimos o resultado do que o Senhor fez sobre a vida dela. Fez sobre a vida de muitas pessoas que passaram pela mesma situação. E você se levanta e agradece ao Senhor. Foi o que a irmã disse aqui no começo: agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor, porque Ele nunca tem parado de te consolar em todo o tempo, de colocar sobre a tua vida uma bênção. Irmãos, a coisa é tremenda. Ser crente é maravilhoso. Nós temos que agradecer pela vida dos médicos, pela tecnologia que nós temos disponível. A gente tem que agradecer tudo isso. É um trabalho, eu já trabalhei em um hospital, irmão, eu sei o que é o trabalho de um médico, o que é o trabalho de um enfermeiro, principalmente dos enfermeiros. Irmão, tem enfermeiro, tem os camaradas que, né, como todo lugar, mas tem os enfermeiros, a grande maioria, irmãos, trabalham mesmo e fazem com amor e com dedicação. Fazem mesmo, a gente tem que agradecer a vida deles. Mas quando chega o momento em que você olha para tudo isso que tem, e só existe uma esperança na tua vida, e o Senhor vem e te dá a bênção, agradeça, porque o Senhor é o Senhor que te consola em todo o tempo. Por isso que para nós, pastor, irmãos, existe esforço, nós temos que nos esforçar. No próprio Salmo 107, no versículo 6, diz o seguinte: e clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Então não é de braço cruzado que nós vamos vencer, mas é clamando ao Senhor, é chamando o consolo, chamando Ele para perto, falar: Senhor, me pega nos teus braços, me aqueça nos teus braços e coloque sobre a minha vida o teu consolo. Então Deus quer ver esse esforço também, não é só ficar esperando as coisas acontecerem, não. Esforce, porque Deus tem algo maravilhoso para você. Eu não sei, irmãos, às vezes você não está passando por tribulação, mas está buscando algo de Deus, e às vezes esse algo de Deus está te deixando esse algo que você está buscando está te deixando inquieto, está te deixando abatido, está te deixando aflito. Você está diante da casa do Senhor, aonde tem alguém pregando aqui, que é o Espírito Santo, falando sobre para você que existe alguém para te consolar. Basta que você saia daqui ciente disso, e confiante, e sendo fiel em acreditar que é possível receber a bênção de Deus hoje. E aí vem a máxima na nossa vida, que nós nos esquecemos, que está lá em Mateus 6,33, que diz assim, ó: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Essa palavra, para mim, ela tem um sentido gigantesco. Eu sei que ali no texto fala muito ali sobre as questões materiais, mas essa palavra para mim, ela traz o sentido material sim, mas ela traz o sentido muito espiritual. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu vou dizer um negócio para os irmãos. Eu já preguei outro dia aqui que o Senhor, tudo que Ele fala, toda a sua palavra é baseada em 3 pilares: justiça, juízo e amor. Tudo. O trono dele é composto disso aqui: justiça, juízo e amor. Fala assim, ó: busca o reino de Deus em primeiro lugar e toda a sua justiça. E eu vou dizer para você, a justiça de Deus e a misericórdia de Deus, elas não se separam. Não existe misericórdia e justiça em Deus separado. Para nós sim, justiça é uma coisa e misericórdia é outra, não é? Nós conseguimos fazer essa divisão, mas para Deus não existe, é junto. A justiça de Deus e misericórdia são as mesmas coisas, e o que eu preciso de Deus é que Ele derrame sobre mim a sua justiça, e que essa justiça venha acompanhada da sua misericórdia, para que eu receba as bênçãos dEle. Então eu busco o reino de Deus, e busco a justiça do Senhor, porque eu sei que ela vem com a misericórdia. Muitas vezes, irmãos, eu não mereço. Você muitas vezes não merece.
Mas quando o Senhor, Ele vai fazer justiça na tua vida, existe algo que está dentro da justiça, que é a misericórdia. E aí sabe por que você não é destruído? Porque a Bíblia diz que nós não somos destruídos por causa da misericórdia de Deus. Porque a misericórdia de Deus, com o seu juízo, nos dá direito a viver novamente, ter uma nova vida e poder caminhar diante da presença dEle. Amém, irmãos? Você vai sair daqui sabendo, você já sabia, mas você vai sair daqui fiel nesse entendimento. Falando fiel, irmão, fiel, nunca mais você vai duvidar de que o Senhor é aquele que vai consolar a tua vida nos tempos difíceis. Vai sair daqui assim, irmãos? Quando um roteirista do cinema, ele escreve um filme, ele manda para uma pessoa, eu não sei o nome desse profissional, mas ele manda lá. A pessoa vai analisar o roteiro. Por exemplo, um filme sobre os anos 30. Ela vai olhar se no roteiro do filme ou algo que está ali está contradizendo o que acontecia nos anos 30. Por exemplo, o tipo de roupa, o tipo de utensílio. Então ela vai analisar friamente todo aquele roteiro para achar um defeito ou alguma coisa errada para falar para o roteirista: você tem que mudar aqui, mudar ali, mudar lá. Eu estava vendo uma entrevista do ministro Tarcísio e ele falou que quando eles vão fazer uma concessão, eles fazem um projeto e eles pensam em tudo o máximo possível. Aí eles mandam para o TCU. Aí o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, analisa minuciosamente todo aquele contrato e fala para eles assim: olha, você tem que mudar isso aqui e isso aqui. Então ele olha no detalhe. E lá na empresa que eu trabalho, é uma empresa de engenharia. O rapaz pega o projeto lá, todo cheio de desenho assim. Aí ele pega uma canetinha amarela e ele começa a olhar o desenho. E aí ele vai olhando, e onde ele acha alguma coisa errada, ele marca de amarelo. Aí ele devolve para o projetista refaz o projeto. Onde você quer chegar com isso aí, irmão? Já vou te explicar. Eu e você somos um projeto de Deus, certo? Um projeto de Deus que no caminho se perdeu por causa do pecado. Um projeto que no meio do caminho ficou corrompido. Mas Jesus Cristo veio e me salvou. E colocou esse projeto aqui novamente nas mãos do Senhor. Ele colocou o roteiro da minha vida na mão do Senhor. Ele falou: Pai, está aqui o Alessandro. Aquele projeto que era teu e é teu, está aqui. O Senhor pega a minha vida e começa a analisar todos os pedacinhos desse roteiro, todos os detalhes desse projeto. E aí ele encontra algumas coisas corretas, mas ele também encontra algumas coisas ruins. Alguns erros ali que no meio do caminho eu mesmo fiz. E ele olha e ele conserta cada um desses problemas aqui. E ele vem consertando. Desde o dia que eu me converti até os dias de hoje, o Senhor vem consertando a minha vida dia após dia. Em cada detalhezinho da minha vida. Deus não desconhece nenhum detalhezinho da minha vida. Nenhum risco no meu projeto Ele desconhece. Ele não desconhece uma palavra sequer no roteiro da minha vida. Mas Ele sabe tudo. E eu tenho certeza e eu creio que todo dia Ele olha para esse projeto e vai olhando aonde tem um problema e fala: Espírito Santo, entra aqui, corrige esse lugar, faça esse lugar corrigir novamente. E o Senhor vem me transformando a cada dia para que eu entenda o poder dele sobre a minha vida. E cada dia que passa, eu consigo entender um pouquinho melhor o que é Deus na minha vida. A cada dia que passa, você consegue entender o que é Deus na tua vida um pouquinho mais. Hoje você veio aqui, hoje você vai sair daqui, não talvez pelo que você ouviu, mas pela tua própria consciência, você vai sair daqui entendendo um pouquinho mais do que Deus tem para a tua vida. E sabe o que é isso? É o Senhor que achou isso na linha do teu roteiro, na traçagem do teu projeto, e olhou e consertou hoje, porque hoje você vai sair daqui diferente do que você entrou.
Ele vê cada detalhe da tua vida. E eu vou dizer aqui para a gente encerrar. Coloque-se de pé. O Deus de toda consolação, que o apóstolo Paulo fala ali no comecinho da carta. O Deus de toda consolação não te esqueceu e não vai te esquecer um só minuto. Mas Ele está pronto para derramar a tua bênção, em você a bênção que você veio buscar. E eu vou dizer mais aqui. O Deus de toda consolação está pronto para te usar quando você abrir a sua boca para consolar outra pessoa. O Deus de consolação está aqui para te tornar alguém diferente, para ser bênção na mão dele. E que esta manhã sirva para te mostrar que mesmo que não existe saída ou não exista saída para você, mesmo que não exista nada que você possa fazer por aquela pessoa, eu digo para você, existe sim. Você vai orar por ela, você vai clamar ao Senhor por ela, e vai falar com ela e colocar toda a consolação que Deus consolou você nesta manhã sobre a vida desta pessoa. Eu quero fazer um pedido especial para você aqui de oração. Eu quero que você lembre de alguém, irmãos, que está com problema. Você vai orar por ela hoje. Irmão, não conheço ninguém que está com problema, porque quem tem um problema aqui hoje sou eu. Então ore pela tua vida nesta manhã, acreditando que o Deus de consolação está neste lugar para consolar a tua vida. E nós vamos orar e o Senhor há de derramar a bênção sobre ti. Você que está na sua casa, também feche os seus olhos. Se tem muito movimento aí na sala, onde é que você esteja, vá para o canto e vamos orar ao Senhor nesta manhã. É o convite que o Espírito Santo te faz. Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado a Deus pela tua presença neste lugar. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor de consolação esteve aqui nesta manhã para consolar a nossa alma. Pai, nós sabemos que os momentos são difíceis, mas não existe nada complicado e nada difícil que o Senhor não possa resolver. E nós nos colocamos aqui diante da Tua presença para clamar o Teu poder nessa manhã, para buscar a Tua face, e que o Deus que é o nosso Deus de consolação esteja pronto, Senhor, para derramar a Tua bênção sobre nós. Nós buscamos isto nesta manhã. Senhor amado, use o Teu Espírito Santo para falar com o Teu povo. Use o Teu Espírito Santo para consolar a vida do Teu povo, ó Pai. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão em sua casa, aqueles que estão nos hospitais. Pai amado, olhe pela vida dos Teus servos. Estenda as Tuas mãos para a vida dos Teus servos e derrame a consolação e a recompensa do Teu poder sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Não queremos ver aqui, Senhor, semblantes entristecidos nesta manhã, mas nós queremos ver, ó Pai, semblantes de alegria, de gratidão e de vitória, Pai amado. Agora, Senhor, os Teus servos estão orando pela vida do seu parente, pela vida das pessoas que conhecem. Que o Senhor possa estender as Tuas mãos e operar maravilhas sobre aquelas pessoas que estão enfermas, ó Pai, e fazer maravilhas e consolar a alma daqueles que estão abatidos. Pai amado, nós cremos em Ti e no Teu poder, que o Senhor que tudo pode está pronto, ó Deus, para operar a maravilha em nossas vidas. Pai amado, muito obrigado pela Tua presença, pela presença do Teu Espírito Santo para governar a nossa vida e nos manter fiel a Ti, ó Pai. Eu agradeço ao Senhor por tudo, Deus, que o Senhor tem feito, porque acima de tudo, ó Pai, acima de qualquer coisa nesta vida, Pai, nós amamos a Tua obra, Pai, seja ela qual for. Nós amamos a Tua obra, e a obra que o Senhor fez na nossa vida, ela é perfeita, e nós esperamos em Ti em todo momento. Esteja conosco, Pai, em nome de Jesus, nos consolando e nos dando força para caminhar. É isso que nós pedimos nesta manhã e Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor.